Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. E nós estamos muito felizes com a repercussão desse programa e tudo que Deus tem feito através dele. Muitas pessoas chegando, muitos testemunhos, e nós queremos te agradecer. Você que está conosco todos os dias, muito obrigada. Você é muito importante e muito especial para nós. Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. E vamos juntos agora a mais uma palavra do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Vamos mais um dia de nossas reflexões e uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse mundo cheio de informações, um mundo que me distrai bastante. E quando a gente olha o dia todo, produziu pouco. Então ele fica ocupando lugares, a distração, coisas inúteis e fútil, que a gente perde a nossa hora, nosso dia, a nossa vida. Temos que tomar cuidado com isso. O quanto que realmente tudo que você tem é sério e importante, ou que você está perdendo ou usando maior parte dos seus dias, do seu tempo com distrações. Mas o maior perigo da distração que eu percebo é que nós nos desconectamos de Deus, das coisas de Deus. Jesus ele trouxe já um alerta para nós, não é o nosso texto básico, mas só para a gente dar uma introdução do nosso assunto. Ele disse que primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33, bem clássico. Mas esse assunto que eu falo para você sobre distração, ele pode ser muito legal ali naquele momento, mas depois ele vai gerar uma frustração também. Você está distraído, e a distração, se você está trabalhando, você já viu que a distração pode causar um acidente? Você pode se machucar, principalmente se você tiver um trabalho em que você usa ferramentas. Ou você está no alto. Você está dirigindo, você não pode distrair. Todo acidente, mesmo que você esteja certo, se você estivesse atento, focado, talvez você teria condição de sair do acidente. Claro que tem alguns que não tem jeito mesmo, vai para cima de você e por mais que você tente sair, te pega. Mas muitos poderiam ser evitados, mesmo estando certo, mesmo sendo uma vítima, na sua distração. Você está ali conversando com olhando numa coisa, olhando para outro lado, olhando para outras coisas, de repente tem um negócio bem na sua frente. Pode causar um acidente. Distração. Então, o que o inimigo ele faz muito bem é exatamente colocar as distrações deste mundo diante de você. O pecado, ele vem com cores, ele vem com cheiro, ele vem com boas aparências. Inclusive o pecado muitas vezes é desejável. Ele não pode ser ruim no sentido do início, né? Então você tem que colocar na sua boca e ele tem que ser gostoso. Depois que você engole, que você vai ver o quanto que ele é amargo, né? É horrível. E de repente aquilo fica meio empanzinado, mas para comer é bom. O gosto é bom, né? O cheiro é bom, a cor é boa. Então tudo é atrativo. E essa atração vai me levar a ser distraído ou me distrair com aquilo. E eu perco o foco de Deus. Eu perco o foco da bênção. Eu perco o foco da santidade. Que isso vai gerar em mim, que é a bênção, a santidade vai gerar em mim resultados benéficos para o futuro. Mas a minha distração faz com que eu perca tudo isso. Veja só, eu estava em Manaus, eu e um discípulo. Eu conto às vezes essa história para ver como é que pode ser. Sabe a nota de R$200?
né? Ela era muito, muito recente o lançamento daquela nota, nesse período que eu estava em Manaus com esse discípulo. E nós ficamos para trás para esperar todo mundo embarcar num voo, né? E nós já estávamos na sala de embarque. Todo mundo entrando na fila, passando ali pelos comissários, né? Checando os documentos, e todo mundo passou. Foi todo mundo. Ficou eu e ele. Ficamos assim, vamos esperar um pouquinho, que aí o pessoal ainda tem que ficar lá dentro do avião, colocando mala e tudo. Nós estávamos tranquilos, somente nada na mão. Vamos deixar o pessoal lá dentro. Perfeito. E vamos embarcar então. Na hora que eu for embarcar, eu vi um papelzinho no chão, todinho dobrado. Olhei aquele papelzinho. A minha ideia no início era falar assim: povo mal educado, fica jogando lixo no chão. Eu vou pegar esse papelzinho e vou colocar no lixo. Eu peguei o papelzinho, aquele papel, a hora que eu olhei, não era um papel, era uma nota de R$200, dobrada. Muitas pessoas passaram por cima daquele papel, daquele papelzinho dobrado, aquela nota de 200 que estava ali. Era um dinheirinho considerável. E eu peguei o dinheiro e falei com o comissário, eu falei: olha, com certeza é alguém que entrou no voo que é dono do dinheiro. Então, às vezes eu acho que melhor eu deixar com você e você procura saber quem é que perdeu. Ele falou: não posso fazer isso, eu não posso nem pegar o dinheiro e eu não posso nem anunciar aqui no alto-falante perguntando se alguém perdeu alguma coisa, porque eu atraso o voo e vai ficar muito mais demorado. Se alguém vier falar comigo com o assento que o senhor está, eu disse o assento que eu estava, e ali então ninguém reclamou, ninguém disse nada. E quando terminou o voo, chegamos em São Paulo, ele falou assim: olha, ninguém falou nada, então o dinheiro é do senhor. Eu falei assim: olha, então eu achei o dinheiro, estava no chão, né? Mas o que eu estou querendo falar? Distração. As pessoas passaram por cima de algo valioso, precioso, um dinheiro que poderia ajudar, e a pessoa que perdeu com certeza está até hoje lamentando. Então isso, tanto distração para quem perde, distração para quem passou por cima do dinheiro e não pegou. Eu estava atento, olhei, peguei. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida porque você não está atento, principalmente nas oportunidades de Deus, né? Então eu quero ler aqui o que está em Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, que é um juiz interessante, que parece um super-herói, né, dos nossos dias. E vamos aqui ler. E disse ela, quem? Dalila, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, esse momento em que ele se distraiu com Dalila, ele se envolveu com os filisteus, ele saiu do propósito de Deus e se envolveu com o mundo. Então esses ruídos do mundo, essas propostas do mundo, as cores do mundo, o cheiro do mundo, a sedução do mundo, tudo isso é distração. Para quê? Para que você perca o propósito de Deus na sua vida. Sansão tinha um propósito poderoso, nasceu, e desde o seu nascimento Deus tinha dado uma estratégia de vida para Sansão viver. E ele não levou em conta essa palavra. O inimigo foi mostrando para ele, ele foi brincando, inclusive, com o dom e com todo o que Deus tinha entregue nas mãos dele, a força que ele tinha. Ele brincava com as forças, ele zombava das pessoas, ele, de certa maneira, ele usou aquilo para a sua própria queda. Soberba, arrogância, distração. Ele distraiu com as coisas deste mundo, as cores deste mundo, o cheiro deste mundo. E com isso, teve um fim terrível. Então, o maior perigo da distração
constante, é a anestesia que ele nos traz. A gente fica dormente, a gente não percebe para o que está acontecendo, mas é uma cadeia, é uma armadilha. O inimigo vai te seduzindo, te puxando para aquele lugar, e você vai se deixando levar, Hoje nós estamos vivendo num mundo de muita distração. O celular, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, as mensagens. E a gente fica o dia inteiro, eu fico pensando, o dia inteiro as pessoas olhando no celular. Olhando, porque tem mensagens que chegam uma atrás do outro. Se você ficar às vezes meia hora sem olhar no celular, eu acho isso extremamente desafiador. E quando você olha, já tem tanto de coisa ali, você fala, oh, meu Deus, olha, tá atrasado, tinha uma coisa urgente aqui. Porque estamos conectados com o mundo e desconectado com Deus. Conectado com o mundo e desconectado com Deus. Nós não estamos atentos aos propósitos de Deus na nossa vida. Estamos atentos ao que Deus tem determinado para nós, que é eterno. E nós estamos apegados ao que é momentâneo, passageiro, este mundo. Com este mundo nós estamos perdidos nele, atraídos por ele, perdidos neles. Então, quando nós estamos conectados com o mundo vai apresentar a nós todos a sua sedução. Eu quero, nesse dia de hoje, trazer aqui para você também o que está em Lucas 21, 32, que diz assim: na verdade, 34, na verdade. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Talvez não preciso de dizer muita coisa. A Bíblia passou a ser secundária, a oração passou a ser momentinho, ao culto passou a ser enfadonho, né? Tudo com as coisas de Deus parece que não é mais atrativo. Nós não temos mais o nosso coração voltado ali, porque nós temos um coração crítico. Sempre criticando tudo, criticando a palavra de Deus, criticando o culto, criticando a adoração, criticando. Sempre o inimigo está colocando para nós. E quando as pessoas vêm aos cultos, elas vêm com o celular e está o tempo todo, eu fico olhando lá de cima, o tempo inteiro, quase que 100% das pessoas estão sempre um minuto ou outro, um tempo ou outro, olhando no celular. Sempre olhando no celular, distraídos, não estão prestando atenção na palavra que Deus está trazendo a eles. Então Jesus já está aqui trazendo a nós: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Aí ficou parecendo que aqui é um pecado absurdo, orgia, a embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Estamos muito laçados, amarrados pela circunstância deste mundo, presos a ele. Cuidado com essa distração. Que o eterno Deus te liberte e que você esteja focado no que é importante, que é o Senhor, que é Deus. A vida com ele. Não se prenda ao mundo e não se distraia neste mundo, porque ele vai te pegar. Então deixa o Senhor mover na tua vida e esteja atento a ele. Amém? Quero orar pela sua vida. Meu Deus e Pai, com a tua graça, teu poder, a tua unção, Deus, seja com teus filhos. Liberta-os. Cuida deles, ó Deus. Dá atenção, ó Deus. Mostra, Senhor, o verdadeiro sentido da vida, que é estar contigo, ó Deus, e na comunhão com a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.
E você pode ser um agente transformador e nos ajudar a levar essa mensagem e esses testemunhos a mais e mais vidas. Contribua conosco. Você pode enviar a sua oferta para nós através desse Pix que aparece aqui na sua tela ou através desse QR Code. Deus te abençoe grandemente e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!